Graça e paz a todos nesta noite. Eu estava pensando ali e eu quero primeiramente agradecer a esta igreja pelo acolhimento que essa igreja tem feito na minha vida, agora como seminarista. E não é tão fácil esses últimos dias a gente tem tido algumas experiências marcantes com Deus na minha vida. Há 20 anos atrás, eu dentro de uma universidade, dentro de um emprego, de uma multinacional, e abandonei tudo. Eu falei: Deus, estou te ouvindo. Eu fui embora para Campinas. Estava fazendo um curso aqui, fui embora. Depois de um período, nós tivemos alguns problemas de enfermidade da família. Meu pai já se foi e houve a necessidade de eu estar presente. Eu parei. Eu falei: vou dar um tempo, vou ver o que Deus quer na minha vida mesmo. E continuei a minha vida cotidiana. E Deus vem incomodando isso que eu relatei ao presbitério, quando perguntaram na minha análise: por que você está voltando? Eu falei assim: porque quem tem um chamado de Deus, aquele que Deus tocou no seu coração, por mais que ele siga por outros caminhos, tentando realizações, sejam elas pessoais, sejam elas materiais, Deus sempre está incomodando o seu coração. E nesses últimos dias, eu pedi a confirmação de Deus. E fizemos vestibular, fomos aprovados pela igreja presbiteriana e fomos para a análise do presbitério. O presbitério nos aprovou. Eu falei: Deus, e agora? A responsabilidade que nós temos agora é de retornar. Minha vida hoje está sendo um filme voltando atrás. Pastor, sexta-feira, Benjamin, eu quero que você pregue, porque eu vou estar em Éden e não vou poder estar presente. E Deus vem confirmando a cada dia o que Ele quer do meu coração. Nossos sonhos, nossos projetos precisam estar de acordo com a vontade de Deus. Convido a igreja para ler suas Bíblias em Crônicas. Segundo livro de Crônicas, primeiro Crônicas, no seu capítulo 28. Tivemos pregando essa mensagem na congregação domingo passado. Provavelmente já pregamos esse texto aqui, mas eu sei que Deus tem um propósito nesta noite. Segundo Crônicas, capítulo 28, versos 2, 3 e 6. Depois vamos passar algumas folhas, vamos para segundo Crônicas, no seu capítulo 3, de 1 a 10. A grande construção do templo de Jerusalém. Quem está sem a palavra, e chegue perto de quem está com a Bíblia para acompanhar a leitura desse texto. 1 Crônicas, no seu capítulo 28, versos 2, 3 e 6. E diz assim: pois o rei Davi em pé e disse: ouve-me, irmãos meus e povo meu, era do meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito o preparo para edificar. Versículo 6, 3 ainda. Porém Deus me disse: não edificarás a casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Versículo 6. E disse: o teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus atos, porque eu que escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Segundo Crônicas, capítulo 3, versos de 1 a 10, diz assim: começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha designado na ilha de Ornã, o Jebuseu. Começou a edificar no segundo mês, no dia segundo, no ano quarto do seu reinado.
Foram estas medidas dos alicerces que Salomão lançou para edificar a casa de Deus, o comprimento em côvados, segundo o primitivo padrão, 60 côvados, a largura 20. O pórtico diante da casa media 20 côvados no sentido da largura do lugar santo, e a altura 120, o que dentro cobriu de ouro puro. Também fez forrar de madeira de cipreste a sala grande, e a cobriu de ouro puro, e gravou nela palmas e cadeias. Também adornou a sala de pedras preciosas, e o ouro era de Parvaim. Cobriu também de ouro a sala, as traves, os umbrais, as paredes e as portas, e lavrou querubins nas paredes. Fez mais o santo do santo, cujo comprimento, segundo a largura da sala grande, era de 20 côvados, e também largura de 20, e cobriu-a de ouro puro, do peso de 60 talentos. O peso dos pregos era de 50 ciclos de ouro, cobriu de ouro os cenários. Até o nome. Todos nós somos levados a construir alguma coisa em nossas vidas. O texto vai falar, e nós lemos o relato de uma grande construção, a construção do templo de Jerusalém, em que Davi planejou, em que Davi sonhou, em que Davi objetivou isso na sua vida. Mas Deus falou a Davi: não é você que vai construir, porque a minha vontade é que seu filho Salomão construa esse templo. A história em si já conhecemos, e nesta noite nós queremos falar justamente sobre essa característica importante de nossas vidas, que é a construção, seja ela intelectualmente ou seja ela fisicamente. Somos levados a cada dia a construir algumas coisas em nossas vidas. Mas a construção nos leva em alguns aspectos importantes. Primeiro, para construirmos alguma coisa, precisamos de renunciar, abrir mão de, às vezes, algumas coisas que estamos presos a ela. Precisamos de renunciar. Precisamos ter dedicação naquilo que vamos construir. Não podemos construir nada em nossas vidas aleatoriamente, desorganizado, mas precisamos ter empenho, dedicação, amor. Precisamos ter também paciência, tranquilidade. Não podemos fazer nada desesperadamente. Fugiu a palavra. Com desespero. Mas precisamos ser pacientes, tranquilos, que no devido tempo, na devida hora, no devido lugar, nós iremos construir o que nós queremos. Precisamos de ter amor, afinco nessa construção. Precisamos ter propósitos em nossas vidas. Mas toda construção também traz algumas consequências. Quando nós pensamos em construir o que seja em nossas vidas, tem mudanças. Nós deparamos com mudanças de costumes, de comportamentos, de hábito. A construção cria isso em nosso coração, em nossa vida, mudanças. A construção também nos traz limpeza. Aí o engenheiro Elias, vamos citar como exemplo, envolvido em construção. Toda a construção traz essas consequências que citamos, como mudanças de comportamento, traz sujeiras, porque muitas das vezes nós acumulamos algumas sujeiras por debaixo dos tapetes da vida, mas quando nós começamos a construir, nós vamos remover essas sujeiras. Precisamos limpar e estar com o local adequado para que comecemos a construção do que seja em nossas vidas. Há mudanças de hábito em nossas vidas. O interessante é que construção está
está associado a projetos, a objetivos, a sonhos. Não conseguimos desvincular essas palavras do verbo construir. Porque quando nós construímos, nós sonhamos com aquilo que queremos construir. E quando construímos os sonhos que nós projetamos em nossas vidas. Mas nem tudo sai da forma que nós queremos. Concordam, irmãos? Nem toda a construção que nós nos envolvemos sai do modo que nós objetivamos em nossas vidas. Nem todos os sonhos são concretizados da forma que nós queremos. Dá um exemplo prático aqui da vida de Davi. Ele sonhou, talvez fosse uma das suas maiores obras da sua vida, de tantas batalhas que ele venceu, de tantas coisas que ele construiu, da sua vida que tinha com Deus, de uma relação tão íntima com Deus. Nós podemos dizer isso, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas na hora de ele realizar talvez o seu maior sonho, para o próprio Deus, ele falou: opa, não é você que vai construir isso na sua vida, porque é a minha vontade. A minha vontade não é que você construa, mas seu filho só. E muitas das vezes nós nos barramos nisso em nossas vidas. Planejamos, objetivamos, sonhamos, nos inspiramos naquilo que queremos na nossa vida. E quando os nossos sonhos são frustrados, e quando nossos sonhos ficam parados no tempo, e quando as nossas construções são derrubadas, porque construção nos leva a mudanças de comportamento, nos leva a renunciar a muitas coisas em nossas vidas, nos leva a abrir mão de muitas coisas. Mas nós queremos, nesta noite, citar algumas características importantes para a construção dos nossos sonhos e das nossas vidas. Veja bem, o que é necessário para que eu construa uma vida com Deus. E nós enumeramos algumas características importantes para que tenham êxito na construção da nossa vida com Deus, dos nossos projetos. Talvez você hoje entrou aqui preocupado no sonho que você teve, no projeto de vida que você tentou construir, mas ficou pela estrada. Talvez você abandonou por fraqueza. Talvez alguém feriu o seu coração, feriu a sua alma, te decepcionou. Talvez na caminhada do teu projeto de vida, alguma coisa interrompeu, criou uma mágoa, criou uma dor, criou um constrangimento. Principalmente, te tirou do centro da vontade de Deus. Porque essa é a nossa vida. Nós não somos pessoas anormais. Eu sempre tenho dito isso em todos os meus sermões. Porque eu fico muito preocupado quando nós ouvimos que somos pessoas de outro mundo. Mas quando nós vamos amanhã ir para o nosso trabalho, ir para o nosso cotidiano, nós vamos viver a nossa vida. O que vai fazer diferença no seu trabalho, na sua relação com os seus amigos de trabalho, na sua relação, na sua faculdade, com os seus vizinhos, é o que você é o que você tem no seu coração. Você vai conviver com os pecados que são apresentados na sua vida. Você vai ser convidado dia após dia a você errar. Mas você tem que saber administrar esse momento na sua vida, porque você está visando o teu sonho com Deus, os teus projetos com Deus, o que você planejou na sua vida. Então você é um ser natural, vulnerável às reações que o mundo nos apresenta. Você é um ser social que precisa de estar sociabilizado entre todos. Quisera que todos fossem no meu estabelecimento, todos cristãos. Quisesse que nós tivéssemos relações somente com crentes. Mas não, nós convivemos com todo tipo de pessoas em nossas vidas.
O que vai fazer a diferença é o que você é a convicção que você tem da sua vida, é a construção que você está tendo no seu coração, na sua vida, os teus sonhos, os teus projetos, para que ninguém interrompa, para que ninguém possa destruir o teu sonho. Talvez você planejou muitas coisas na sua vida, mas hoje você está com tudo no chão, derrubado, e não sabe por onde caminhar. E nessa noite, rapidamente, nós queremos citar alguns aspectos importantes para que você tenha isso na sua construção com Deus. O primeiro é o preparo desta construção. Davi, quando passou para Salomão, ele preparou tudo, entregou para Salomão. A Bíblia não cita como que se foi feito, de que forma foi preparado, mas com certeza, daí o engenheiro Elias vai dizer, para que nós construamos qualquer coisa que for fisicamente, é preciso que nós preparemos o lugar, planeemos a terra, tiremos toda a sujeira, todos os resíduos de material estragados, para que possamos colocar as colunas, as vigas estabelecidas, para que possamos construir aquilo que foi planejado, dentro de um aspecto que possam vir as tempestades, possam vir as dificuldades, podem vir os temporais, que a construção não cai, porque ela está estabelecida em um local próprio, limpo e adequado. Tudo em nossas vidas, seja ela o que for, que construamos o nosso sonho, o nosso projeto, é preciso nós limparmos o nosso coração, é preciso nós limparmos as nossas vidas do pecado, do rancor, da falta de perdão, de tantas coisas que nós prendemos em nossas vidas, para que possamos construir um sonho com Deus, para que possamos construir uma casa com Deus, porque nós somos templo do Espírito Santo, nós somos santuário do Espírito Santo, nós somos a casa de Deus, e para que Deus possa habitar em nossas vidas, em nossos corações, é necessário que em nossas vidas o terreno esteja preparado para receber esta grande construção. Nós vimos no próprio livro dos Crônicas, quando o rei Acaz, ele fecha o templo para oferecer sacrifício aos deuses da Síria. Deus levanta um rei chamado Ezequias para limpar, tira toda a imundícia do templo. Vamos limpar o templo para que voltemos a adorar ao rei, ao Deus verdadeiro. Primeiro passo em nossas vidas, meus irmãos, para que o seu sonho, seja ela o que for, é necessário que você, nesta noite, limpe o terreno, para que Deus habite e tenha propriedade com o Senhor dessa casa. Eu não posso construir nada na minha vida em que eu esteja em pecado. Eu não posso construir nada na minha vida aonde que há falta de perdão. Aonde eu vou construir o que seja na minha vida onde há falta de amor, de compreensão. Eu não posso construir nada na minha vida onde há ódio. É preciso que nossos corações sejam limpos, planeados, preparados para que o Espírito de Deus possa habitar em nossas vidas. Nós lembramos que um dos detalhes e um aspecto importante para que preparemos o lugar é o arrependimento. Arrepender-se diante de Deus e abrir o seu coração. Lembramos quando o sumo sacerdote chegava ao templo do Santo dos Santos, lugar santo do santo, para oferecer o sacrifício do cordeiro imolado. Ele, ao entrar diante daquele lugar, diz a palavra de Deus que Deus se fazia presente como fosse uma nuvem descendo, e quem estivesse presente era consumido. Mas naquele momento, quando a presença de Deus chegava sobre aquele lugar,
Aonde estava a arca da aliança, o sumo sacerdote aspergia o sangue do cordeiro imolado, como forma de arrependimento dos pecados do povo. Jesus morreu e derramou o seu sangue na cruz do Calvário para os seus pecados, para que tenhamos acesso à presença de Deus, para que nossos pecados fossem perdoados. Hoje é o dia de você, meu querido irmão, e todos nós abrirmos nossos corações e prepararmos o nosso coração, o altar, a grande construção diante de Deus. Outro detalhe, outro aspecto que nós encontramos no texto: para se construir com Deus uma vida é necessário planejamento. Palavra difícil. Planejamento. Salomão não construiu o templo aleatoriamente. Houve medidas por medidas, côvado por côvado. Tudo foi feito dentro do planejamento na construção da casa de Deus. Muitas das vezes nós planejamos muitas coisas em nossas vidas, mas nossa relação com Deus é largada à direita, como diz o ditado. Precisamos planejar a nossa construção com Deus. E somos levados a alguns desafios da sociedade. Dizemos que somos pessoas naturais e pessoas sociais e vivemos nessa sociedade diante de muitos desafios. Precisamos ter um planejamento de uma formação moral, ética e justa. Nós ouvimos hoje a mensagem pela manhã sobre a questão moral e ética do presbítero Costa. Precisamos ter alguns valores em nossas vidas que foram perdidos no decorrer da nossa vida. De repente você sonhou ser um homem perfeito. De repente você sonhou ser uma mulher perfeita. Mas na trajetória do teu sonho, do teu projeto, você se vendeu. Você perdeu alguns valores da sua vida. Você perdeu alguns valores éticos. Talvez você começou a compartilhar com a injustiça. E você acabou se corrompendo no seu lar, na sua vida, na sua formação. Nós vamos entrar no detalhe daqui a pouco, que é a questão da família, do planejamento familiar. Eu me lembro que, eu já citei, eu acho que isso me chamava muita atenção e eu mostrei para meus filhos, e principalmente para minha esposa. Havia um comercial que perguntava assim a uma criança: o que você queria ser quando crescer? E a criança dizia assim: eu queria ser um médico, eu queria ser um engenheiro, eu queria ser um bombeiro, etc. Os sonhos de qualquer criança. Mas uma chamou a atenção e falou: mamãe, eu quero ser igual a senhora quando crescer. Que exemplo éticos e morais nós podemos passar para os nossos filhos e para aqueles que convivem com a nossa vida? Quem poderia nos dizer: este é um homem justo, correto, esse homem que representa o Evangelho de Deus? Se no decorrer dos nossos sonhos e dos nossos projetos nós fomos levados a nos corromper, o pecado entrou em nossos corações e perdemos esses valores tão importantes que a sociedade nos impõe de uma forma errônea, criando uma nova sociedade, um modelo padrão para todas as famílias. E por mais que nós não queremos, mas ela invade nossos lares, seja por todos os meios de comunicação que temos à disposição, porque temos isso, a tecnologia em nossas mãos. Sentamos às vezes em frente a uma televisão, ouvimos e vemos coisas que nós não queremos. E somos levados a dizer: este é um discurso que a sociedade nos impõe. Veja bem, isso é um preconceito. Essa é a nova sociedade que está surgindo e nós devemos acompanhá-la. Perdemos esses valores
os valores morais e éticos. Precisamos ter um planejamento de uma formação acadêmica. O que seria isso? Os nossos filhos, a igreja precisa estar na sociedade com valores. Tirar essa ideia de que crente em Jesus é um povo que não tem cultura, não tem conhecimento, mas precisamos que a igreja esteja presente no meio do jurídico, no meio da medicina, no meio da ciência. Precisamos incentivar os nossos filhos a estudar, planejar a formação de nossos filhos, da nossa família. Muitas das vezes nós temos muito crente, desculpa a expressão, preguiçosos, mas precisamos de crentes que estejam nas suas atribuições acadêmicas, estudando nas suas formações acadêmicas, se preparando para ser futuros juízes, futuros médicos, futuros advogados, futuros engenheiros, para a sociedade ver aquele ali é um doutor, aquele é um médico e ele é um cristão em Jesus. Precisamos planejar a nossa formação como igreja. Dizemos que estamos hoje vivendo também uma adversidades religiosas. A cada dia que passa surgem inúmeros segmentos religiosos doutrinários. E muitas das vezes nós nem sabemos o que seguir. Cada um professa de uma forma diferente, um segmento, seja teológico, seja doutrinário. Enquanto que precisamos ter a nossa formação voltada ao conhecimento da palavra de Deus na oração. A busca como igreja, a busca como a igreja de Cristo que nós representamos, aquilo que está em nossos corações. Precisamos ter algumas convicções em nossas vidas. Já dissemos isso anteriormente, que o crente precisa ter algumas convicções em suas vidas, e essas convicções se adquirem com busca em Deus. Primeiro, de quem você foi formado. Tem crente que não tem a certeza da sua criação. Em segundo, que você, quando partir deste mundo, você tem a certeza que você é salvo, que você é escolhido, que você é eleito por Deus, que você é selado pelo Espírito Santo. Você precisa de ter uma certeza, como esta semana eu estava ouvindo a mensagem de um pregador, que você morre em Mesquita e levanta na Nova Jerusalém. Você cai aqui morto, mas em segundos você já está em pé na nova terra prometida para nossos corações, para a igreja. Precisamos de uma igreja que tenha um planejamento de busca a Deus, de oração, de leitura, em que você tenha um pleno conhecimento de intimidade com Deus, em que você conheça o verdadeiro Deus, o verdadeiro que te ouve, que faz você chorar, que faz você rir, que faz você sentir que Deus está com você te ouvindo. Mas quando os teus sonhos, os teus projetos de vida ficaram para trás, devido ao pecado, devido às coisas que entraram na tua vida, você hoje diz para mim: veja, a minha oração não passa desse teto para cima. Não sinto prazer mais nenhum de estar com Deus. Sinto minha vida totalmente cauterizada pelo pecado, pelo erro. Eu não sinto mais nenhum interesse mais de ler a palavra de Deus, de orar, de buscar. Eu quero te dizer nesta noite que hoje é um dia, que esta noite é a hora de você chegar para Deus, se arrepender e buscar a presença de Deus de uma tal forma que você consiga restituir isso na tua vida. Você lembra quando você chorava, quando você orava? Você lembra que você tinha prazer quando você orava? Mas hoje você não sente mais isso. Por quê? Porque alguma coisa está obstruindo
a tua relação com Deus, a tua vida como igreja. O pecado, o erro, a dissensão, o ódio, os amigos, o teu relacionamento no teu trabalho, o teu relacionamento dia a dia com teus amigos nas escolas. Talvez você se sinta até envergonhado de você se dizer: eu sou um crente em Jesus. Por quê? Porque o pecado já autorizou. E o diabo faz isso devagarzinho. Ele vai de uma forma muito devagar, que você não percebe. Quando você vai ver, você não está mais sentindo nada diante de Deus. A igreja tem que chorar, a igreja tem que rir, a igreja tem que sentir a presença de Deus. A igreja, como eu dizendo, é você, sou eu, o meu lar, a minha casa, o meu recinto sozinho. Eu sempre digo isso, eu repito todas as vezes. Os momentos mais especiais da minha vida é quando eu tranco sozinho no meu lar, no meu quarto lá, ou no meu banheiro, seja onde for, eu procuro a presença de Deus. Não é preciso ninguém saber o que você faz. Certa vez na minha vida, alguns anos atrás, eu estava com o meu coração muito doído, e eu precisava de conversar com Deus, e eu fui no monte. Ninguém soube de nada, nem minha esposa, nem meus filhos, ninguém. Eu subia para o monte. Eu não estou dizendo que ninguém deva fazer isso. Se você faz, seja para a glória de Deus. E eu encontrei um monte dos irmãos orando. E eu procurei um lugar sozinho, subi numa pedra. E lá sentei numa pedra sozinho. E chorei, e disse: Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Deus, eu preciso que tu esteja na minha vida constantemente. E lá eu chorei, e eu falei com Deus. E eu senti que Deus estava sentado do meu lado, dizendo: meu filho, eu estou contigo. Os teus sonhos, os teus projetos, eu estou acompanhando. E eu desci daquele monte como uma pena. Parece que as coisas fluíram de uma tal coisa na minha vida. E é isso que nós precisamos de restituir a nossa vida com Deus. Talvez você esteja vivendo um evangelho muito ritualista. Talvez você tenha vivido um evangelho obrigado porque você é presbítero, porque você é um diácono, porque você é um professor de escola dominical, porque você canta, porque você faz isso ou aquilo. E se você não comparecer, e se você não estiver presente, alguém vai criticar, alguém vai olhar para você. Mas a tua vida com Deus, o que importa? Mas existe aqueles também que querem se dizer o mais santo dos santos, os melhores de todos. E não é isso que Deus quer. Se você tem intimidade com Deus, é intimidade você e Deus. É a tua particularidade com Deus. Precisamos de ter um planejamento como igreja. Precisamos ter também uma formação, um planejamento familiar. Quantas e quantas famílias têm sido destruídas nesses últimos tempos? Os irmãos já estão cientes, nós trabalhamos, nós prestamos a nossa vida a um encontro de casais. Já faz mais ou menos 10 anos que nós trabalhamos com um grupo e nós realizamos esse encontro de casais. E a cada encontro que nós temos tido muitas experiências. Certa vez, um casal marcou muito a minha vida. A esposa dizia que o seu marido já tinha uma relação extraconjugal, mas ela queria restituir o seu casamento, o seu lar. Ela queria o seu esposo de volta, apesar de saber que esse seu marido já estava vivendo uma vida extraconjugal. Imagina a dor do coração desta mulher. Imagina a dor do coração da sua família. A família já estava totalmente quebrada, despedaçada. E ela veio até mim, a Lívia, e disse: eu gostaria de
o seguinte, olha, eu já tenho uma outra relação e eu não sei, eu acho que não vai dar certo, nós temos muitos problemas, etc. Eu falei, irmão, olha só, faz o seguinte, quem já trabalhou no encontro de casais sabe muito disso. Dá uma oportunidade para a tua família. São 3 dias, no final de semana. Na segunda-feira, se não der certo, vai fora, dá entrada no teu processo de separação, acabou, cada um entra as partes, segue os seus sonhos, seus projetos diferentes. Eu falei, eu tenho um problema, Benjamin. Eu tenho que fazer um concurso público no domingo, pela manhã, com sucesso. Como que eu faço? Aí eu fui até a liderança do encontro de casais, expliquei a situação e falou, Benjamin, você vai de carro. Então vamos autorizar a saída. Você vai levar essa pessoa até, são 2 horas de viagem. Ele vai levar até a faculdade com sucesso para que ele possa fazer um concurso público. Você vai esperar ele vai terminar a sua prova, você vai colocar ele no seu carro e vai trazer ele de volta. Aí eu falei, olha, tem uma solução para você. Eu vou de carro, vamos chegar no domingo pela manhã, você vai tomar o seu café, eu vou colocar você no meu carro, vou levar até a faculdade, vou te esperar e vou te trazer. Você vai fazer isso com 2 horas de viagem? Até lá, eu falei, vou fazer. E ele falou assim, mas que isso não é preciso. Eu falei, não, vou fazer isso. Eu fui autorizado pelos coordenadores do encontro de casais de fazer isso para você. Chegou na sexta-feira, ele entrou no meu carro, ele, a família dele, a esposa, ele já estava com um sopro no ouvido, para onde vocês vão me levar? E o diabo estava nervoso. E ele foi para o encontro de casais. Eu preparado já no domingo pela manhã, de justamente trazê-lo de volta. Nós levamos o Leandro e a Daniele, agora recente, ao encontro de casais. Eles sabem o que eu estou falando. E chegando ao domingo pela manhã, eu tomei meu banho, tomei meu café. Eu falei, pastor, eu já vou preparar para levá-lo até o Rio, para que ele possa fazer a prova. Nesse momento, o cara estava me procurando, que nem desesperado. Tem um rapaz do encontro de casais, ele está desesperado. Ele me encontrou no corredor, me abraçou chorando e dizendo, eu não quero saber de concurso público nenhum. Eu não quero saber de prova nenhuma. O que está acontecendo na minha vida aqui é uma coisa extraordinária. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu não quero fazer nenhuma prova. Eu falei, meu irmão, o carro está pronto ali, está tudo pronto, eu vou te levar para você não perder a prova. Você vai lá, faz a tua prova e eu vou te trazer de volta. Eu não quero. Daqui a pouco vi a esposa dele, que abraça ele, ela e a igreja. Eu falei, isso aqui que é o sonho da minha vida. Isso aqui que eu quero na minha vida. E Deus realizou uma grande obra na vida daquele casal. E muitas famílias hoje estão quebradas, destruídas pelo pecado, pelo erro, pela falta de planejamento. Dissemos aqui que hoje não temos mais nenhuma relação e às vezes se torna difícil pelo nosso trabalho, pelo cotidiano, pelo horário, pelos dias, pela correria. Levantamos cedo, pegamos essa condução cheia, chegamos no nosso trabalho e muitas das vezes nós somos levados a certos diálogos, a certos relacionamentos. Esquecemos muitas das vezes dos nossos lares. Chegamos à noite em casa, não queremos saber de nada. Vamos tomar um banho e perguntamos à esposa, será que a janta está pronta? E muitas das vezes pegamos o nosso prato ali, sentamos no sofá da sala, ligamos a televisão, é isso que nós fazemos, ligamos a televisão e esquecemos que nossos filhos estão querendo uma atenção nossa, está querendo pelo menos dizer para nós alguma coisa. Nem beijamos nossos filhos, nem expressamos o amor aos nossos filhos. Tão pouco nosso cônjuge, beijamos nosso cônjuge, perguntamos à nossa esposa, como foi o seu trabalho? Quando sentamos, às vezes, é para brigar, para discutir, para tantas outras coisas da nossa vida. Ligamos a televisão e vimos uma série de reportagens, série de novelas de famílias destruídas.
comum para a sociedade. Mas nós, como igreja, não estamos vivendo, não está sendo planejamento familiar. Você tem dado tempo à sua família. Eu não tenho tempo para nada. Eu saio cedo, chego à noite. Não tenho tempo nem de sequer dormir o suficiente. Mas a necessidade de você parar e construir e reconstruir talvez a sua família. Talvez hoje, nesta noite, a sua família está destruída, despencada. Mas hoje queremos dizer para você que você pode reconstruir o teu projeto de vida com sua família e seus filhos. O último detalhe outro aspecto da nossa mensagem é que quando se constrói alguma coisa em nossas vidas, é a escolha dos materiais que vamos fazer para construir. Salomão escolheu os melhores materiais, as melhores madeiras, escolheu os melhores metais, o ouro, escolheu o de melhor para construir a sua vida, o templo de Deus. Que tipo de material temos levado para nossas casas? Que tipo de materiais temos colocado em nossos corações? Que tipo de materiais nós temos construído os nossos sonhos? Talvez você, no decorrer da sua vida, os seus sonhos, os seus projetos ficaram para trás. Talvez os seus sonhos foram frustrados, porque você tem trazido material descartável, materiais recicláveis. Você não tem escolhido o melhor para o seu lar. Você não tem escolhido o melhor para a sua vida. Você tem construído aleatoriamente as coisas e pego qualquer tipo de material para construir a tua vida com Deus. É necessário que você procure o melhor para o seu lar, para os seus filhos, para a sua família, para a sua esposa, para o seu cônjuge, para a sua casa, para a sua igreja, para a tua relação com Deus. Olha, meus irmãos, se eu pudesse colocar no coração de cada um, entranhar no coração na vida de cada um, o que Deus pode fazer nas nossas vidas, quando nós preparamos o nosso coração para que seja a habitação de Deus, quando nós deixamos que a soberania de Deus reine em nossas vidas. É Ele que faz, Ele que realiza, Ele que constrói, Ele que te dá os sonhos, Ele que vai te dar a realização. Não sou eu. É quando nós colocamos a soberania de Deus, a vontade de Deus nas nossas relações, nos nossos objetivos, quando nós planejamos a nossa vida e quando nós colocamos os melhores materiais em nossas vidas. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu coração. O Geison vai colocar ali um CD, uma música do Grupo Logos, é a 10. Você bom ali. E essa música toca muito no meu coração. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos, e você pensasse no seu sonho agora. Pensasse na construção da sua vida, na sua família, nos seus filhos, naquilo que você planejou. Que você orasse agora. Feche os seus olhos.